Boa noite, nação aeroporquense. Estamos aqui eu, Diego Barreto, Opa, boa noite. Lucas Carvalho, Boa noite, todo mundo. para fazer a análise do Flamengo 1, Palmeiras 0, né? A primeira pistolada. Primeira pistolada do campeonato. Se bem que eu não achei que foi uma pistolada. Gol do Pedro, né? Aos 30, mais ou menos ali, uma jogada, se não me engano, do Bruno Henrique pela esquerda ali, uns 3, 4, 5, 30 botes errados ali. Cobertura do Gabriel Menino, inferior na campanha. Enfim. E o Pedro pôs para dentro e estamos aqui para discutir rapidamente como foi o jogo e a impressão de vocês aí. Começando aí, Barreto, qual foi a sua impressão geral do jogo? Destaque positivo e negativo. Então, boa noite, vamos lá, começando. Primeiro tempo, Palmeiras bem no jogo, o Flamengo chega em dois erros do Palmeiras, né? O Pedro no começo, que o Everton salva recuperando, e depois no final do primeiro tempo, também o Pedro chutando numa bola que o Luiz Adriano perde. Mas no primeiro tempo, o Palmeiras superior no jogo, na minha visão. Segundo tempo, o Palmeiras não jogou. O Palmeiras volta, o Flamengo começa melhor. Vem a mudança, o Abel tenta corrigir isso, coloca o Danilo no lugar do Felipe Melo, mas logo em seguida também coloca o Zé Rafael no time, Zé Rafael que meio campo lento, enfim, depois a gente discute isso. E aí o Palmeiras assiste o Flamengo jogar, né, Lucas, a gente estava até conversando em off que o Palmeiras só chuta o primeiro chute do Palmeiras aos 45 do segundo tempo. Então, isso. Assistimos... Desculpa te interromper, mas eu achei assim que concordo com você, o primeiro tempo foi nosso, totalmente nosso, assim, dentro da nossa proposta, mas é o que a gente conversou na sexta, no pós-jogo do Universitário, que o Danilo, ele é muito diferente do... Posso contar uma piada? O Google aqui quer contar uma piada, cara. A piada, qual que é a piada, né? Tipo, um flamenguista entrando no bar. Mas, enfim, eu acho que a escolha do time, principalmente ter colocado o Felipe Melo, deu o tom que ia ser o jogo. Deu o tom que ia ser o jogo, que ia ser um jogo de amarração e tal, um jogo que o Palmeiras não ia ser o time que ia propor, como nunca é, né? Mas que não ia ter o domínio do meio de campo, tanto é que os dois lances que o Flamengo tem no primeiro tempo são de perder a bola na intermediária do próprio Palmeiras. Foram erros dados pelo Palmeiras, né? E aí o segundo tempo eu acho que é isso aí. Tipo, praticamente não teve jogo. Não teve, segundo tempo só o Flamengo joga. E, não por coincidência, destaque nosso, o Everton, partidaça do Everton. Sim. Jogou muito. Negativamente, não me agradou hoje o Zé Rafael, que entra no segundo tempo. Não me agrada o Patrick de Paula. Muita bola para trás, é uma coisa que eu já tenho falado um pouquinho do Patrick. E no segundo tempo também, o Patrick já não consegue, assim, no primeiro tempo eu acho que ele ainda tem energia para ser um bom jogador, mas no segundo tempo, claramente, ele anda em campo. Exatamente, mas daqui a pouco a gente também dá nota para os jogadores e a gente fala mais individualmente de cada um. E aí, Lucas, dá uma explanada aí, qual que foi a ideia tática tanto do Abel quanto do Rogério, como você acha que os planos deram certo ou foram frustrados aí? Bom, Caça, eu concordo muito com o que o Diego falou. A diferença tática dos dois times é que o Flamengo é um time que gosta de propor o jogo, gosta de ter a bola. O time do Abel é mais vertical. Não quer dizer que ele seja retranqueiro. É só um time que procura o gol, ele demora menos para chegar no gol, entendeu? Enquanto o Rogério gosta de tocar a bola. O primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu anular muito bem o Flamengo. Todas as chances, as 3 chances que o Flamengo teve no primeiro tempo, foi de bolas perdidas do nosso meio campo. Foram cedidas.
Não foi criação deles, foi mais um contra-ataque do que outra coisa. Enquanto isso, a gente teve a chance, para mim, do jogo, foi do Luiz Adriano. Aquele gol ele não pode perder. É um gol assim que uma bela jogada. Entendo que foi uma defesaça do Diego Alves, só que o Luiz Adriano não pode perder aquele gol. Eu vou falar, eu joguei no gol há algum tempo, sou de uma linhagem de goleiros, meu pai é muito mais goleiro que eu, mas aquela bola ali foi cagada. Assim, ele preenche o espaço, né? Ele amplia o espaço pegou. Eu não consigo colocar muito a culpa também no Luiz Adriano, né? Assim, acho que foi um golpe de sorte mesmo do Diego. Não, é um gol perdido, né? Eu acho que a culpa dele porque é um gol perdido. Mas isso ele manteve. Você teve o gol anulado do Rony, que foi bem anulado, mas você manteve o Palmeiras tendo chance. O Rony teve bastante chance, ele jogou bem. Perdido, né? E no segundo tempo, o Palmeiras parou. No segundo tempo, o Palmeiras só começou a jogar depois que levou o gol praticamente. E isso aconteceu na final da Supercopa. Quando o Palmeiras faz 1-0, ele só volta a jogar quando o Flamengo vira o jogo. E na final do Paulista também, né? E na final do Paulista, perfeitamente, foi isso. Para mim, o destaque positivo foi o Everton e o Gustavo Gomes. O Gomes não deixou o Pedro jogar. Apesar do Pedro ter feito o gol, o único momento que o Gomes saiu do Pedro para fazer uma cobertura, o Pedro foi lá e encaixou. E o positivo também, o Everton, que fez várias defesas. Para mim, o negativo é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele errou, para mim, em começar com o Felipe Melo. E ele conserta o erro colocando o Danilo e erra e comete o mesmo erro colocando o Zé Rafael. Ou seja, ele tira um cara lento e coloca outro cara lento depois, entendeu? Além do que, quando ele tira o Luiz Adriano e coloca o Wesley, eu não tenho nem como falar mal do Wesley, porque, coitado, não é a dele. Ele vai jogar ali numa posição que não é a dele. Ele matou qualquer referência que o Palmeiras tinha lá na frente, o Abel Ferreira matou. O Palmeiras não consegue mais prender a bola no ataque com a saída do Luiz Adriano, né? Você tem o Rony, tem o Wesley, tem dois caras de velocidade, o Palmeiras não é chutão, mas vira um jogo de chutão. Só que assim, uma coisa é um jogo de chutão quando a gente vai fazer nossos jogos de society. Outra coisa são profissionais que têm posicionamento ali, entendeu? Mas e aí, o que você acha que foi a lógica dele para ter feito essas substituições aí? Para mim, a lógica do Abel é que o Felipe Melo não aguenta o jogo inteiro, então sempre que o Felipe Melo começa o jogo é uma substituição obrigatória. E toma amarelo. Ao meu ver. Todo jogo também. Sim, ele merecia até amarelo do que desse ele não tomou, mas assim... Não sei a gente vai falar depois da arbitragem, que foi muito fraca, mas pra mim a intenção não. renovar... Se tem uma coisa que o Daronco é forte, velho. Isso não pode falar, não. O braço dele é meio forte, né? Mas aí... O braço pode ser forte, mas é muito whey. A competência de apitar é uma droga, né? Enfim... para mim a intenção dele foi continuar, foi fazer um time mais rápido, só que a partir do momento que você faz um time mais rápido, você perde a inteligência. É a mesma coisa do técnico que tá perdendo o jogo, tira um monte de meio de campo e coloca um monte de atacante. Quem que vai colocar a bola pros atacantes? Exatamente. Quando ele tira o Luiz Adriano, quem que vai colocar a bola no Rony? Mas olha como a situação do Palmeiras é esquisita, porque a gente tá falando que quem arma o jogo é o Luiz Adriano. Né? Olha, e aí se a gente tira o Luiz Adriano, né? Eu não sei se ele arma, que ele faz muito bem o que mas assim, eu não vejo problema. É a característica dele. O Luiz Adriano não é um centroavante 9. Eu acho até bom. Ele é um cara que volta. Guardadas as devidas proporções, eu vejo o Luiz Adriano fazer um papel semelhante ao do Firmino no Liverpool. Guardadas as devidas proporções, sim. Guardadas muitas proporções. Ele faz um papel semelhante. Eu acho que o problema não é nem esse. Eu acho que o problema é você ter ele ali, tirar ele e colocar um cara de velocidade. Se você fosse tirar ele, por que não colocou o William, que tecnicamente é melhor do que o Wesley? Faz sentido. Eu realmente... Eu não tiraria ele, na verdade. O ponto eu também não tiraria, mas se fosse tirar por qualquer motivo, cansaço ou... Sei lá, o Abel achou que era pra tirar. Por que não o William, que vai entregar uma coisa semelhante ao que o Luiz Adriano entrega? Então, mas essa é a minha dúvida. Não sei se o William entregaria também. Essa é a minha dúvida. O Abel, ele entende de futebol. Ele não é burro.
né? Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, né? Do tipo, pô, né, a gente tem uma minutagem, a gente tem que cuidar de alguns jogadores, ele está planejando alguma coisa. Por exemplo, eu não tiraria o Luiz Adriano também, mas por algum motivo ele tirou, precisando ganhar o jogo, né? Então o que ele pensa na hora que ele tira? Porque ele sabe que isso vai acontecer. Essa é a minha dúvida, entendeu? Então, eu acho assim, ele tirar o Luiz Adriano e colocar o Wesley, pra mim, eu acho que assim, mostra muita falta de reposição que a gente tem naquele setor. Sim. E também falta. É porque mesmo se você tivesse o Borja ou o Daverson, não é a mesma coisa que o Luiz Adriano. O Luiz Adriano faz um papel que nenhum centroavante que a gente tem faz. Só que o problema é que assim, pode ser que o Luiz Adriano cansou, pode ser N motivos. Eu preferia, por exemplo, que ele colocasse outro jogador de meio de campo para fazer a mesma função do Luiz Adriano, só que mais próximo do Rony, do que colocar o Wesley, que é só velocidade e não entregou nada. Mas aí você ficaria só com o Rony no ataque, é isso? Não, só com o Rony assim, na ponta, né? Como posição de origem seria só ele, mas aí é função de jogo, né? Você chegar no cara e falar, olha, você vai jogar do lado do Rony, você é o meio campo. Você teria que redistribuir o time em campo. Também a gente não sabe se durante a semana o Abel treinou de algum jeito, saindo o Luiz Adriano, tentou alguma coisa. O fato é que não deu certo. Ele poderia jogar com o Danilo de cabeça de área, o Scarpa centralizado e um outro meio aberto. Sim. Entendi. Bom. Assim, o que o Barreto falou, de fato, o que ele planejou, o motivo, não deu certo. A gente não sabe qual foi. O resultado, infelizmente, não conseguiu entregar. E nem vai saber porque a imprensa na coletiva não pode fazer perguntas. Bom, mas agora, passando de uma visão um pouco mais específica e falando um pouco mais do jogo como uma partida inteira, 90 minutos e tudo que envolve, assim, eu não achei que foi péssimo. Eu acho assim que contra o Flamengo, se fosse a cabeça de 5, 10 anos atrás, contra o Flamengo fora, né, o empate seria um ótimo resultado. Eu acho que o Palmeiras não jogou mal, assim, dentro do que propôs, principalmente no primeiro tempo, e que se tivesse feito, e uma coisa que está acontecendo muito na minha cabeça nos últimos jogos se tivesse feito aquele gol, tudo seria diferente, né? Porque no final das contas, a gente joga contra o Flamengo, que é um time que converte muito, que chuta muito, tem um acerto de passe muito grande, acerta muitos passes que dá, né? E isso acaba fazendo a diferença. Se a gente estava formatado para um jogo defensivo, a gente não pode errar gol, né? E a gente teve ali duas, três oportunidades que, se a gente faz, o jogo muda. Eu acho. Você vai jogar de forma reativa, você pode ter 1, 2 bolas e tem que aproveitar essa bola que você tem, né? O Palmeiras foi muito bem defensivamente, tá? A defesa do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, não deixou o Flamengo jogar. Eu concordo com você. Eu concordo que você tem que matar. Tanto é que eu até falei que o Luiz Adriano ele perdeu uma chance que não dá pra perder. Seja o mérito que for do Diego Alves, ele não pode perder aquele gol. O meu problema é no segundo tempo você dar o primeiro chute aos 45. Sim. Que aí você parou de jogar. Quando você para de jogar é normal. O adversário ele olha e fala, na cabeça dos jogadores do Flamengo, o Palmeiras não tá chegando. Por que eu vou ter, por exemplo, o Gerson ali, que é o primeiro homem de meio de campo do Flamengo? Por que eu vou ficar mais recuado, protegendo, se eles não estão vindo? Eu vou pra frente, sabe? Eu vou criar. E com a qualidade que os caras têm, eles iam chegar no gol. Sim. Concordo. Eu novamente falo que, pra mim, o que dói nesse time é não ter variação tática. Não tô nem falando de jogador, de elenco. Tô falando de variação tática para conseguir mudar o modo de jogo, né? Porque termina o primeiro tempo, o Palmeiras sempre entra igual no segundo tempo. Sempre. Não existe mudança nenhuma. Eu não vejo problema de você não mudar não tô falando de substituição. Não tô falando de substituição, eu tô falando de estilo de jogo. Não, eu sei, a distribuição em campo. Eu não vejo problema. O meu problema é quando ele volta pro segundo tempo e vê que
o Flamengo tá dominando. Aí sim ele tem que mudar taticamente. Sim, Então, sim, mas é o igual time a tem gente que estar volta na preparado para substituição isso. do Zé Rafael, né? Não, quando o ele Zé põe o Zé Rafael. Rafael, ele mata o time. E aí é problema. O Zé Rafael deixa o nosso meio campo lento. Lento. Assim, eu acho que hoje a proposta foi a proposta que deveria ter sido a proposta mesmo. A execução no primeiro tempo foi ok, deveríamos ter feito gol, e no segundo tempo caiu, foi tudo por água abaixo, assim, tudo que tinha sido planejado foi por água abaixo. E na hora que o Palmeiras começa, e isso é um sintoma, é sintomático, na hora que o Palmeiras começa a mexer, parece que desanda mais ainda. Faz tempo que eu não vejo um jogo que o Palmeiras mexe e melhora, né? Normalmente ele mexe e fica mais do mesmo ou desanda de vez, Exato. né? E é curioso porque o Palmeiras faz as 5 substituições até os 30 minutos do segundo tempo, e quando o Palmeiras faz as 5, o Flamengo não tinha feito nenhuma. Então o Palmeiras com 5 substituições não consegue corrigir o que era o jogo do Flamengo até aquele momento. Só aos 31, o Rogério Ceni tira o Everton Ribeiro e coloca o Vitinho em campo. Mas ele não corrige pelo motivo que o Cassa falou. Ele troca 6 por meia dúzia. Ele não varia. Ele simplesmente troca um jogador de uma posição ele troca um jogador pelo um da mesma, e eu acho que isso... Por isso que eu pergunto, o que ele tá planejando que a gente não entende, né? Porque, assim, deve ter alguma coisa por trás, e aí a gente não consegue ler a cabeça do treinador, que fala assim, pô, esse é um jogo pro Zé Rafael, né? Porque ou ele é obrigado a fazer isso, ou, né, assim, obrigado eu não digo, mas ou ele é levado a fazer isso, ou realmente não faz sentido. A gente sabe que é um cara lento, é um cara que segura a bola, né? Ou ele tem medo de tomar o segundo. Eu acho que o medo de tomar o segundo é válido. Sinceramente, eu não acho que você tá perdendo de 1-0 que você tem que fazer loucura, não. Eu não acho isso. Mas a gente tomou susto, porque tem esses dois problemas. Quando o Palmeiras precisa propor jogo e sai para propor jogo, ele não consegue nem propor jogo e fica vulnerável. Sim. Mas até que ponto o Felipe Melo em campo não prejudica a atuação do Patrick de Paula? E quando ele coloca o Zé Rafael, eu tava até checando aqui, ele tinha o Danilo Barbosa. Isso que eu ia falar agora. No banco de reserva. Por que não o Danilo Barbosa naquela posição? O Patrick de Paula estava amarelado, né? A substituição dele tem até um certo sentido pelo cartão amarelo que ele tinha. Mas na minha opinião, o Patrick já não estava jogando no segundo. O problema que eu falei para vocês. Os segundos tempos do Patrick de Paula são ruins, na minha opinião. Sim. Agora no Pode banco. ser que fisicamente. Pode ser. Danilo. Então, mas o parceiro do Patrick de Paula é sempre o Felipe Melo. O segundo tempo dele é fraco. Será que não sobrecarrega ele no primeiro? Pode ser. Pode ser. Será que ele não tem que marcar por 2 ali? Pode ser. Pode ser. Mas ele é moleque, né? Assim, se tem gente que aguenta jogar o jogo inteiro ali, a gente diria que é o Patrick de Paula, a gente diria que é o Danilo e tudo mais. Mas pode ser que o Felipe Melo esteja já no fim, né? Eu acho que é bem possível, sim. Exato. Bom, um jogo de muitas faltas, né? Muitas. O Palmeiras tomou 3 amarelos, Vinha, Patrick de Paula e Wesley. O Vinha tomou amarelo, matando um contra-ataque. Justo pra vocês? Justo, né? Os 3 cartões do Palmeiras foram justos. Eu também achei. O Patrick de Paula também faz uma falta ainda no campo de defesa do Flamengo. E o Wesley, depois de ter acabado de entrar, faz uma falta também em amarelo. O meu problema é com o Flamengo. O Flamengo. O Rodrigo Caio era para ter sido expulso naquele primeiro cartão amarelo dele. Isso que eu ia te falar agora. Rodrigo Caio e Vitinho foram amarelados pelo Flamengo. É isso que eu não entendo. Uma coisa que eu não entendo no futebol brasileiro. Pera, calma. Termina, Barreto. Não, eu ia falar, o Rodrigo Caio, no primeiro tempo, ele tem 2 lances que ele acerta a cara do Rony. Sim, com a mão. Com a mão. Deixa aquela mão. Não sei se era para amarelo ou não. Não, e uma nem fez falta. Uma nem foi marcada. Uma não foi falta, a outra foi falta, ele não deu, mas também não acho que fosse para amarelo, não. Aí tem aquele lance lá na área que o Everton faz a defesa milagrosamente. E na sequência, quando o Everton tá com a bola, o Rodrigo Caio empurra ele
de acordo com o especialista Caio Ribeiro, foi um lance de brincadeira entre amigos. O Rodrigo Caio empurrou de brincadeira, não sei aonde que ele acha isso, mas isso que o cara jogou bola, hein? Isso que o cara jogou bola. Vou falar um palavrão que ele falaria aqui em horário nobre. É um bananão. Ele é mesmo. Então... O Jim Chuchu. Eu não consigo entender. Ele falar que aquilo ali foi lance de brincadeira, não foi mesmo, e eu não consigo entender como aquilo não é amarelo. Depois o Rodrigo Caio toma amarelo, no lance que ele deixa o pé numa jogada do Wesley. Poderia ou não ser um possível vermelho, segundo amarelo, enfim. Não sei qual seria a postura dele se ele já tivesse amarelado também. Mas tivemos esses 2 pontos. E ainda sobre o Daronco, terrível. É um árbitro que marca muita falta. É muita falta. E muita falta pro Flamengo, inclusive, tá? De lances que eu realmente não consigo entender. Você chega perto, encosta, o cara cai. E ele ama marcar essas faltas. A gente assistiu, não sei se vocês assistiram, mas a final da Champions agora, ontem, no sábado. E, cara, é triste ver o futebol brasileiro depois que você vê o futebol europeu, porque as faltas são inexplicáveis, mata o jogo completamente. Eu não sou fã do Daronco, achei que não foi o pior jogo que eu já vi ele apitando, teve alguns jogos que ele realmente foi bem mal, mas ele tem esse problema mesmo, marcou muita falta e deixou de ver. Eu concordo com vocês, o Rodrigo Caio não foi só uma vez que ele fez isso, ele deixou a mão umas 3 vezes na marcação, vezes que foi falta. Então, logo no começo do jogo teve uma falta em cima do Rony na entrada da área que ele fez isso e o juiz não deu, e o Daronco não deu, então fica aqui assim, eu não vou falar, péssimo, acabou com o jogo, mudou o resultado do jogo, não, ele picota o jogo, né? Aquelas faltinhas que no conjunto da obra estragam o jogo. Eu vou te falar uma coisa. Mas um jogo muito faltoso, viu? Em geral, eu achei. O único árbitro bom do Brasil hoje é uma árbitra que se chama Edna. É a única. Mas errou num jogo contra o São Paulo, a federação queimou ela no dia seguinte do erro, lançando nota oficial dizendo que ela tinha errado, e desde então é só jogo como 4º árbitro e 2ª divisão do Campeonato Paulista. É inacreditável o que fazem com a Edna. Bom, alguém tem mais alguma consideração aí para falar? Não. Fala aí, Lucas. Sobre a arbitragem. Foi 25 faltas pro Flamengo e 21 pro Palmeiras. Dá 46 faltas. É muita coisa. A gente dividir 90 por 46, a cada 1 minuto, ponto 9. Quase 2 minutos. Quase 2 minutos teve uma falta. Ele picota demais. E eu vivo falando isso com o Diego. O problema do árbitro brasileiro picotar o jogo é que, assim, a imprensa, ela acha que quando não tem lance polêmico, o árbitro foi bem no jogo. Árbitro de final, então, ama isso. Vai marcando tudo no meio de campo. Para árbitro, todo jogo seria 0-0. Sonho. Exatamente. Então, o que acontece? Os árbitros, principalmente nesses jogos, eles entram picotando porque eles têm medo de ter alguma coisa. E é estranho, porque tem VAR hoje em dia. Então, se tiver alguma coisa e o cara errar, ele vai no VAR e ele vê. Então, eu não consigo entender. O Diego, meio-campo do Flamengo. O Diego, meio-campo do Flamengo, se o Abel reclamar 1/4 do que ele reclama no jogo, ele é expulso. O Diego reclama toda a falta e ele merecia cartão amarelo e ele mata um contra-ataque do Palmeiras em cima do Rony. O próprio Rogério é 1000 vezes mais chato que o Abel. O Abel hoje ficou bem já diria meu cara. Não, hoje eu assisto numa transmissão aqui oficial da CBF, só que eu escuto pelo pessoal da Energia 97. Teve na primeira bola, no primeiro tapa lá na cara que o Rony levou do Rodrigo Caio, mostrou o Abel indignado, aí o cara até comentou lá, é engraçado, aí depois reclamam porque ele fica bravo e reclamam porque ele leva cartão. O juiz, o futebol brasileiro, infelizmente, hoje em dia pro juiz você pode bater, mas você não pode reclamar. É autoritarismo, parece, dentro de campo. Sim. Se você falar alguma coisa, você pega gancho, cacete. Você pega tudo. O Vitinho, ele levou um cartão amarelo porque ele chutou a bola depois do apito do juiz, sabe? É uma coisa que não faz sentido algum. Pois é. E aí a gente cai de novo naquele papo de falta de profissionalização do futebol brasileiro, do árbitro brasileiro, né?
Eu acho que E aí? Tô trazendo um cara que eu vou Futuro. transformar em palmeirense. É a próxima geração. Futuro palmeirense. próximo sofredor. É, Dá oi pro Cate- computador. a base vem forte. A base vem forte. Então, Já vou, já. eu acho que, além da profissionalização dos árbitros, falta também. Cara, falta de todo lado. Falta do torcedor, falta da imprensa, falta do árbitro, falta do jogador. Exato. Mas eu acho que tem que engraçado que começar pela a federação imprensa. e ter respaldo da federação, entendeu? Se você adotar para a temporada, falar assim, ó, a partir desse ano, a arbitragem vai ser padrão europeu em questão de falta. Estejam cientes disso. Agora, não adianta um árbitro ter uma postura, o outro árbitro ter Cara, outra. Falta essa mas- padronização. Não, porque você vira um campeonato desequilibrado. Dependendo do Cara, árbitro que você escala, o jogo vai ser bom ou ruim. a gente Exato, volta- você faz um campeonato desequilibrado. Por quê? Você pega sei lá, agora Palmeiras e Flamengo, o jogo foi picotado. Aí, sei lá, joga na volta, Palmeiras e Flamengo, apita um cara que deixa o jogo correr. Você concorda que desequilibra o campeonato? Completamente. Completamente, mas novamente a gente entra naquilo que a gente estava conversando na sexta-feira. A gente tá cobrando de pessoas que nem profissionais são, que nem profissionalizados são. Se você chega no Daronco na rua, você pergunta a profissão dele, ele vai falar, sou, sei lá, dentista, professor, Fisiculturista, por favor. professor de educação física, tá ligado? Exato. Então é muito difícil a gente cobrar padronização, cobrar profissionalismo de uma categoria que não é profissional. Sim, para mim isso é muito claro sobre a arbitragem. A partir do momento que você for profissional e que você tenha, e o Abel tem razão nisso daí, que você tem uma maneira de elencar, de dar nota, né? De trabalhar na qualidade, porque ninguém sabe qual que é a qualidade. Hoje não tem controle de qualidade de arbitragem no campeonato. Isso não faz sentido quando a gente fala de um produto milionário, que é o campeonato. Sim. Mas assim. Outra coisa, você falou de ranquear, faz total sentido você fazer o ranqueamento. E aí você vem sorteio. Sim. Por que não uma escolha? Esse cara vai apitar esse jogo, a Edna vai apitar. Por que não escolhas de meritocracia? Sim. Mas aí vai cair numa polêmica, bom. Não, mas o sorteio também não é entre todos, né? São alguns que são escolhidos. Não, mas aí são 3. Mas enfim, só para arredondar o assunto aqui e fechar a análise da arbitragem, eu acho que assim, ele foi mal, assim, mas não foi ele que mudou o jogo. Eu acho que o resultado do jogo. Eu acho que ele contribuiu para o jogo ser fraco. Sim. Concordo. Eu acho que isso acontece muito, inclusive. Todos os jogos contribui. Muitos árbitros fazem isso. Mas eu acho que não é aquele jogo que eu falo assim, porra, o árbitro mudou o resultado e se tivesse sido outro juiz, teria sido outro resultado. Eu acho que... Eu sinceramente, sabe o que eu sinto nesse jogo? Eu acho que esse jogo poderia ter ficado 1-0 pro Palmeiras, poderia ter ficado 0-0, poderia ter ficado 1-0 pro Flamengo, poderia ter ficado talvez até 1-1. Assim, eu acho que a gente volta naquele papo. Poderia. Se o Luiz Adriano tivesse feito gol, será que o Palmeiras iria ceder espaços para o Flamengo? Acho que não. Assim, poderia, mas eu acho que o Flamengo mereceu ganhar. Se alguém tivesse falado que alguém ia apontar para merecimento, foi o Flamengo. Porque o primeiro tempo o Palmeiras foi ligeiramente melhor que o Flamengo, no segundo tempo o Flamengo é muito superior ao Palmeiras. Eu acho que não existe merecer em futebol. Para mim, em futebol não existe merecimento, assim, porque ganha quem ganha. Então, mas aí é merecimento. Geralmente o melhor vence. Não é que não existe merecimento, mas é que eu acho que merecimento não é nada. Assim, merecimento não significa nada no futebol. E a gente tem vários exemplos aí. Mas, enfim, é isso. Eu acho que foi um jogo entre dois times que estão aí para se mostrando candidatíssimos a tudo que disputarem, tanto o brasileiro quanto a Copa do Brasil, quanto o Libertadores. Um Flamengo que mostrou dificuldades também, né? Não é um time invencível, perfeito, mostrou dificuldades sim, tem dificuldades. Um Palmeiras que
também mostrou dificuldades em outros aspectos. E vida que segue, assim. Eu acho que não é um jogo para falar, nossa, acabou, fudeu, agora já era e tal. Pedir a saída do Abel Ferreira, Pedir como saída do tá Abel vendo gente Ferreira, fazendo aí. Nada Você disso. perder no Maracanã pro Flamengo é um resultado, É um resultado que normal, é esperado. aceitável. É aceitável. Claro, você perder tomando um vareio não é aceitável, mas de 1-0, do jeito que foi, eu acho aceitável. E Exato. outra, não se esqueça, uma coisa que eu falava muito, a gente pode ganhar o Campeonato Brasileiro sem ganhar uma vez do Flamengo, ou sem ganhar uma vez do Corinthians, ou sem ganhar assim, uma você tem que vez ser regular com do o time Ceará, pequeno. entendeu? Você não pode perder pontos. Campeonato Brasileiro não é sobre ganhar de um time específico. É diferente dos outros campeonatos. O Campeonato Brasileiro não é aquela coisa que a gente fala, pô, o jogo do Palmeiras não encaixa com tal time. O Campeonato Brasileiro não é sobre isso. Não é sobre encaixar jogo com tal time. O Campeonato Brasileiro é sobre outras coisas. São maiores. Bom, temporada é muito longa. É a primeira vez que o Palmeiras estreia com derrota desde 2008. Tinha perdido para o Curitiba 2-0. De lá para cá, vitórias, empates, mas a primeira derrota em estreia de Campeonato Brasileiro. Agora, a rodada foi boa para o Flamengo, que obviamente ganhou da gente. E dos times considerados favoritos ao título, São Paulo empatou ontem com o Fluminense 0-0. O Atlético Mineiro perdeu hoje de manhã 2-1 para o Fortaleza, Atlético jogando em casa. Não sei se vocês querem botar o Grêmio ou não nessa lista aí, mas o Grêmio perdeu fora de casa para o Ceará 3-2 hoje também. Perdeu até a hora que eu tava vendo. O Grêmio perdeu, Eu colocaria o Grêmio porque o Grêmio não tem Libertadores, então ele não meio tem que esse calendário, né? Colocaria o Grêmio também. Bom, mas amanhã a gente conversa mais sobre o campeonato, sobre Palmeiras, sobre Flamengo, sobre todo mundo aí. Eu acho que por hoje tá Vamos dar nota arredondado. pros jogadores? Vamos dar nota. Fala aí, Barreto. Nota encerra. Um por um aí, a gente... Vamos lá. Eu vou falando passa aqui. rapidinho aí, Lucas e eu, e bora. Beleza, vamos lá. Palmeiras veio 3-5-2, goleiro Everton. Você. Notas. Lucas. 8. Caçadante. 9. Eu vou de 9 também. Salvou o Palmeiras diversas vezes, o gol não foi culpa dele. Trio de zaga, Luan. Lucas. 6. Caçadante. 7. Eu acho que não comprometeu. Eu vou de 6 pro Luan. Gustavo Gomes, zagueiro central, Lucas. 7. 7. Eu vou de 8. Acho que fez uma boa partida o Gustavo Gomes. E fechando o trio de zaga, Alain Pereur. 6. 6. Eu ainda tenho muito receio com ele. Eu vou de 5,5, não acompanhou o Pedro no gol do... Obviamente do Pedro. Mas ali também é assim... É aquela bola que... se ele dá o carrinho ali, ele faz contra ou tira a bola de maneira milagrosa também. E aí os nossos 5 do meio campo, Gabriel Menino. 6,5. 7. Eu vou de 7,5, acho que fez uma boa partida, mas depois perdeu pro Bruno Henrique no lance do gol, mas ele teve bem presente, principalmente no primeiro tempo, jogou muito bem o Gabriel Menino. Também achei. O problema do Gabriel Menino é que o gol dele foi culpa 100%, não 100%, mas ele que leva o drible e não recupera. Participa da jogada. Do outro lado da ala, a gente começa com o Matias Vinha. 6. Eu vou de 6 também, fechamos 6 no Vinha. E aí, no nosso meio campo, Felipe Melo. Pior jogador em campo, 5. Eu vou de 6, vou dar uma nota média pro Felipe Melo hoje. Junto com o Felipe Melo, estava o Patrick de Paula, que também foi substituído. Eu dou 5,5 pro Patrick. Cara, eu dou 6. E o Corinthians levou gol, viu, gente? 1-0 para nossa alegria. Coisa boa. 1-0, 44. Nenhum paulista vai ganhar essa rodada. E só fechando a nota então do Patrick de Paula, eu dou 5 para ele. Errou muitos lançamentos no primeiro tempo, principalmente. Muitos lançamentos. Se São ele tivesse muitas decisões acertado, erradas, colocava cara. a gente na boca do gol. Muitas decisões erradas que eu não consegui entender. E também fechando o meio campo, Rafael Veiga. 6,5. 6. Puta, eu vou de 5,5. Acho que ele sumiu bastante no jogo hoje. Teve um lançamento dele pro Rony, mas acho que foi a única vez que eu lembrei que o Veiga estava em campo, para ser bem sincero. Dupla de ataque, Rony. 7. Pô, eu dou 8, cara. Sinceramente, porque eu acho que o Rony ainda é o motor do time. Eu vou dar 7,5 se ele aprender a não ficar impedido, eu juro que eu dou 8 para ele.
Mas Tô com o Diego. é o cara que correu, mano. Ele É. correu pra cacete. Ele E sempre correu, né? Luiz Adriano, 6,5. 6, cara. Infelizmente. 6. Eu vou de 6,5 também. E as substituições que tivemos, o Vitor Luiz entrou no lugar do Vinha. 6 por meia dúzia. 6. É, também. Eu vou dar 6 porque eu não vou deixar sem nota. O Danilo entrou no lugar do Felipe Melo. Mais um 6 também. Fez melhor do que o Felipe Melo, o papel dele. Entrou melhor que o Felipe Melo. Sim, eu acho. Ele é mais leve. Eu acho que um 6zinho tá bom. O meio-campo do Palmeiras foi bem regular, né? Uhum. E ainda no meio-campo entrou o Zé Rafael no lugar do Patrick de Paula. Zé Rafael, mais pesado que eu, 5,5. 5, Cinco, porque atrapalhou. Acho. Não é de hoje que eu acho que o Zé Rafael não tem jogado bem. É muito lento, muito pesado. Atrapalhou. E isso dificulta a transição ofensiva, que é o que o Palmeiras precisa. O Palmeiras trabalha para ter uma transição ofensiva rápida, né? Então quando você coloca o Zé Rafael que pensa, gira para um lado, gira para o outro, acaba matando tudo isso. Gustavo Scarpa entrou no lugar do Veiga. Pra mim é 6, não fez nada demais. Não, acho que ele tem jogado bem. Óbvio que não é um cara que vai resolver uma partida dessa, mas eu acho que ele até que, dentro do possível, ele jogou bem hoje. Acho que eu daria um 7 pra ele. O problema com o Scarpa é que ele... Jogo que não vale, ele faz alguma coisa. Jogo grande, ele não consegue. Ele precisa entrar no time principal, né? Eu acho que entrar no time principal e disputar vaga mesmo como um meio-campista que faz a diferença é importante pra ele. Ele tá nessa transição. Eu sinto isso, não sei. Exato, eu vou de 6 pro Scarpa. E fechando, o Wesley entra no lugar do Luiz Adriano. Dou 6 pra ele, também não fez nada demais. Não é culpa dele, mas infelizmente 6. Eu dou 5,5 porque tomou um amarelo. Perdeu meio ponto. Exato, perdeu lá no Cartola. E só fechando, Abel Ferreira, técnico, nota. 5. 6. Eu vou de 5,5, eu realmente não entendi algumas substituições dele. Elogio que ele fez as mudanças hoje mais cedo. Eu sempre fico irritado com ele. Ele demora depois dos 30 para fazer 30, a primeira. Hoje até os 30 ele gastou todas. Inclusive, acho que ele fez uma mudança hoje antes dos 10, o que é bem raro. Ele tirou o Felipe Melo. Tirou o Felipe Melo pro Danilo. Então ele estava bem incomodado. Assim, eu acho que é possível que a gente comece a ver menos o Felipe Melo no time titular. Talvez não veja mais. Assim, agora tem eu acho que o Danilo tá pedindo. Eu faço uma pergunta para vocês. Até que ponto o Felipe Melo é titular? Porque ele realmente é titular ou porque o Felipe Melo é um jogador grande dentro do Palmeiras? Eu acho que envolve o peso da camisa, o peso do nome dele, sim. Mas eu acho que ele ainda joga bola, viu? O problema do Felipe Melo é que você vai inevitavelmente ter que trocar ele no segundo tempo, porque ele não aguenta jogar o jogo inteiro. Mas eu acho que o cara tem uma precisão de passe. Ele tem uma precisão de passe muito acima da média. Mas que não é todo jogo que ele consegue usar esse atributo dele. Hoje, por exemplo, ele não conseguiu. Hoje não conseguiu, Entendeu? Então eu acho que talvez o Felipe Melo é mais aquele jogador quando você vai jogar contra um time fechado, entendeu? Ele tem a opção de um passe ali preciso, que o Danilo não tem. Só que quando você vai jogar mais defensivo, o Danilo é muito mais rápido do que Talvez seja uma tendência inverter isso, né? Entrar com o Danilo, que tá pedindo passagem, e dependendo do jogo, fazer a leitura e falar, isso é um jogo pro Felipe Melo. Pode ser. E aí ele entra depois e tem o gás todo para queimar a partir do momento que ele entrou até o final do jogo. Bom. Amanhã os nossos jogadores se apresentam na seleção. Vinha, Gomes e o Everton vão desfalcar a gente por 3 jogos. Palmeiras volta a campo quinta-feira. Gabriel Menino também. Gabriel Menino. É para a Olímpica, não é? Vai para a Olímpica. Eu não sei se ele sai agora, viu? Não sei mesmo. Tá. Palmeiras volta a campo quinta-feira, dia 3/6, 9h30 da noite, na terceira fase da Copa do Brasil, lá no estádio Rei Pelé contra o CRB. 9h30. Bom horário. 9h30 da noite. Bom, se for dar uma opinião sobre isso, isso a gente deixa pro... classificação, né? A gente deixa pro podcast da semana. A gente vai comentar sobre a terceira fase da Copa do Brasil e também um jogo de domingo contra a Chapecoense, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não, é fora, não é? Não, é em casa. É em casa? É em casa. Bom, então
acho que o de hoje tá falado. Barreto, obrigado aí pela agradeço. scout, pela colaboração. Sempre um prazer. Até a Lucas, obrigado aí. Falou, estrear com derrota, né? Mas paciência. Faz parte, derrota faz parte do esporte. Todo mundo errou o palpite. Queria falar. Tá bem. Ó, Bom, por favor, amanhã contra tem o mais. CRB, vamos dar vitória pro CRB, tá? Oi? Contra o CRB, vamos dar vitória pro CRB, porque a gente é tudo. Pé frio. Bom, falou, pessoal. Então amanhã a gente grava o podcast e aí vai ter bem mais tempo pra gente ficar batendo papo. Falou? Perfeito. Valeu, falou. Abraço. Até mais. Falou.